Amém. Glória a Deus. Amém? Amém? Isso. Eu quero falar um pouco com vocês sobre comunicação. Tem uma mensagem que eu prego que é conversando que a gente se desentende. Porque às vezes tem uma dificuldade muito grande de falar. É ou não é? Falar. Comunicar. Você só comunica, ou seja, a comunicação só funciona, ela só existe de verdade se o outro entendeu o que você quis dizer. Se o outro não entendeu, não ouve, comunicar, é isso aí. E quando o assunto é casal, isso parece que se potencializa, essa dificuldade de se comunicar. Muita gente hoje já tem muitas dificuldades. Aliás, eu costumo dizer que a comunicação é como a febre. A febre, ela não é uma doença, certo, doutor? A febre, ela é um sintoma. Quando ela aparece, ela traz consigo a seguinte informação: há alguma coisa de errada no corpo humano que precisa ser verificada. Então o médico vai fazer uma bateria de exames para tentar localizar onde o problema está, certo? A comunicação também, ela não é um problema em si, mas ela indica que um problema está acontecendo. E todas as vezes, ela é um sintoma, na verdade, a comunicação. Todas as vezes que o problema começar a rodear e ameaçar o seu casamento, a primeira área a demonstrar que o problema está presente é a comunicação. Ela é a primeira área afetada. A comunicação começa a ficar pejorativa, truncada, sabe? Começa a ficar difícil. E o ápice disso é quando as pessoas começam a optar pelo silêncio. Chega um momento, e às vezes é apenas numa área, naquela área deficiente. Eu já vi muita gente que disse assim: nós não vamos conversar mais sobre esse assunto. Só que não é porque esse assunto está resolvido, é porque nós não conseguimos resolver. Então a gente não mexe mais nisso. Isso é perigosíssimo. Porque problema que não se resolve, se potencializa, vira um monstro e lá na frente ele aparece. Então o que nós precisamos é ter habilidade para falar. O mundo começou com a comunicar e disse Deus. Se nós aprendemos a falar da maneira certa, na hora certa, se nós prestarmos atenção na nossa expressão facial quando falamos, no tom da nossa voz, as coisas tomam uma conotação totalmente diferente. Sabemos que é muito difícil, como eu disse, falar marido e mulher. É fácil falar com os outros, porque com os outros nós nunca mostramos quem nós somos de verdade. Nós sempre escondemos as coisas ruins. E assim, isso é normal. Aliás, se a sua mulher tivesse mostrado tudo que ela é antes de casar, ela não era sua mulher. Se o seu marido tivesse revelado tudo, ele era marido tudo, e não da senhora. Então nós não mostramos tudo, nós só mostramos aquilo que queremos que os outros, e depois que casa, Ana, você lembra, por exemplo, do seu marido ter soltado um gás perto da senhora antes de casar? É lógico que não, ele não é doido. Só se ele for muito cara de pau. E normalmente, se desse vontade, ele falava assim: espera aí que eu estou com um problema. Aí ele ia num cantinho, fazia, sacudia as calças, respirava para ver se não havia indício. E aí ele voltava para perto da senhora: cheirosinho, a senhora casou com ele? Pois é. Às vezes está a senhora e ele na sala. Aí escuta aquele barulho esquisito, um ar meio pressionado, aquele barulhinho. Aí ele olha para a senhora com a cara assim. Deve ser o inimigo.
fez isso. Então, às vezes é comum as pessoas se revelarem. O casamento, na verdade, ele não mostra ou não muda ninguém. Ele mudou, ele não mudou, ele só se revelou, se apresentou. Porque não podia fazer antes, senão não casava, coitado. Então precisa ter toda uma preparação. Então, quando o assunto é comunicação, tem algumas regrinhas que eu queria ajudar vocês, né? Sei que tem gente aí muito mais experiente que eu, mas eu gostaria de dar algumas informações sobre comunicação, certo? Às vezes ela pode ser muito difícil, mas se for bem feita, as coisas se trabalhando com a verdade, sendo claro. Mas a primeira regra da comunicação, ela diz assim: nunca fale quando tu estiver nervoso. Tá nervoso, cala a boca. E é fácil mandar os outros calar a boca, mas é difícil mandar você calar a boca. Quando você está nervoso, fala com você mesmo: cala a boca, Cláudio. Cláudio, não vai falar nada, Cláudio. Você vai se atrapalhar com as palavras. Cala essa boca, seu miserável. Na verdade, fica quieto. É fácil falar assim? Lógico que não é, mas é necessário. Quando nós ficamos nervosos, respiramos menos. O cérebro recebe menos oxigênio e você começa a não pensar naquilo que fala. Então você começa a falar. E quando você se acalma, outra pessoa fala: por que você falou isso? E você diz: eu não falei nada disso. Você falou, só que você não lembra, porque você estava nervoso. Então não é? Quando você está nervoso, a outra pessoa fala assim: não grita comigo. Você fala: não estou gritando! Porque você não escuta o volume da sua voz. Então, quando você estiver nervoso, gente, um tempo atrás eu estava em casa com essa mulher, e aí ela passou assim no corredor. Aí eu estava na sala, e eu tenho um hábito de chamar de filha. Falei: filha! Ela não respondeu não. Aí eu falei: ela não deve ter escutado, né? Falei: filha! Aí ela não respondeu não. Aí eu já vi que ela tinha escutado, mas não estava a fim de responder. Isso. A mente já foi capturada pelo nervosismo. Aí eu falei: meu Deus do céu, eu pago as contas desse barraco. Não pode me negar a voz assim não. Aí o inimigo se aproveita da brecha. Não, o lapeta entra em ação. É lapeta. Nunca fale capeta. Porque se você falar capeta, ele vem pra cá.